Oi, 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 vamos lá continuar essa prática 2 agora, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido criar o projeto, né, sem nenhum problema, entendido como é que inclui as dependências e agora a gente já vai para uma nova fase trabalhar com os HTML, né? Com os arquivos HTML e formulários, né, controller, entrar a fundo no MVC, né, de verdade agora. Então, eu estou aqui com o meu projeto. Deixa eu minimizar. Então, eu obviamente, assim, tem um roteiro, né, de algumas coisas que eu pretendo mostrar para vocês, mas também, se caso não funcione, vou logo me resguardar, né? Isso, de certa forma, é bom porque aí vocês vão corrigindo e vendo as formas, né, entender os erros e possíveis formas de corrigir, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo é a gente criar um formulário para fazer a passagem, né, dos dados preenchidos pelo formulário para chegar no servidor e a gente fazer alguma coisa com esses dados. Então, é basicamente entender o fluxo, né, de como é que eu passo de um formulário para o servidor e vice-versa. Isso nesse vídeo 2 e 3, nessa prática 2 e 3, a gente vai trabalhar bem isso, tá? Aqui está o nosso index que a gente já construiu no vídeo anterior. Então, o que a gente vai fazer agora é criar um novo formulário. Então, um novo HTML. Vou criar aqui, botão direito, New, HTML, Next. E aí eu vou chamar ele de cadastrar, underline categoria. Então, o que é que eu quero? Lembra que a gente está tratando de um sistema de biblioteca. Então, eu pensei numa entidade mais simples para a gente começar, que seria a categoria de livros. Então, os livros eles estão organizados em categorias. A gente vai fazer esse cadastro de categorias para os livros. Então, HTML5, ok. Então, eu tenho agora um novo HTML para trabalhar. Eu vou alterar aqui o título, né? Biblioteca, categorias. Vou colocar aqui um título, cadastro de categorias. Vou criar um form, né? Também manual para vocês irem vendo, né? Assim, relembrando o HTML. Código da categoria. Eu vou botar um input type number, né? O código vai ser número. Vou botar um name, código. E vai ser bem simples, então minha preocupação agora não é visual, não é lembrando do MVC, não é a view, certo? A view simplesmente eu quero construir um, um form para dar entrada em dados, então vocês podem brincar à vontade com CSS aí nos seus exemplos, tá? Mas normalmente eu vou estar fazendo algo bem mais enxuto nesse início, para que a gente foque exatamente nas questões do Spring e do MVC em si, tá? Então, input nome com name nome. Então, isso aqui não tem nenhuma novidade para vocês. O que eu preciso agora é um botão do tipo submit para finalizar o meu form. Então, lembrando a estrutura do form em HTML, eu tenho os inputs e aí o form precisa ter um action, que nesse action eu vou definir para onde eu vou enviar os dados preenchidos nesse form ao clicar nesse botão submit. Então a gente não tem ainda nada para receber esses dados enviados. Então a ideia é que a gente crie um serviço, né, para estar atendendo esse clique do submit aqui. Então o que é que eu vou criar? Aí eu vou lá para as classes. Eu tenho aqui a pasta, né? src main java, e dentro dela vai estar todas as minhas classes, deverão estar todas as classes. Então eu vou criar aqui uma nova classe, lembrando de criar dentro desse web3, que é a pasta, que é o pacote onde está o application. Então eu vou criar uma nova classe e eu vou definir um pacote categoria. Então, o que eu quero agora é um categoria controller e eu vou explicar, né, lembrando que vocês
ficaram como tarefa de casa para estudar o MVC, né, ler mais sobre ele. Então, controller já está aqui, né, o nome, no nome da classe, então, mas ele deve fazer exatamente aquele papel que a gente discutiu sobre o controller, que é de gerenciar fluxo. Quando clica, para onde vai, né, e o que é que vai ser feito. Então, eu tenho que definir que essa classe é um controller não apenas pelo nome. O nome é somente um auxílio para a gente reconhecer rapidamente. Mas a anotação controller ela vai ser essencial para isso. Então, qualquer classe básica, qualquer classe em Java que tiver essa anotação controller, anotação é tudo aquilo que vem com esse arroba, certo? Depois eu vou compartilhar aí um linkzinho, um videozinho para vocês entenderem mais sobre anotações. Mas tudo que vem com arroba é uma anotação. E aí as anotações elas marcam tudo que vem a seguir. Então inclui um comportamento ou define algum tipo de comportamento mesmo para o elemento que vem a seguir. No caso, a arroba controller aqui está modificando o comportamento da classe, de toda a classe. Então, o que eu tenho agora é que esta classe ela vai ter o papel de controller. Então, lembrando, o que é um controller? É aquele que vai gerenciar o fluxo, né, das informações, as ações que o usuário pode fazer na tela. Então, o que eu posso lembrar é o seguinte: eu quero pelo menos duas ações que o usuário pode fazer. A primeira, bem básica, é eu tenho que chegar naquele formulário. Né? O formulário está criado, a página está criada, então como é que eu faço para chegar naquele HTML? Então eu vou criar um índice, né? Um menu, um link na minha página inicial, no meu index. Eu quero que ao clicar aqui, nesse aqui, cadastrar categorias, eu quero criar um link para quando clicar, chegar naquele form. Então, ok, a gente poderia botar aqui, cadastrar underline categoria.html, mas aí a gente vai começar a caminhar para que todas as ações do usuário passem pelo controller. É uma boa prática e a gente vai começar a pensar nisso, tá? Tudo que o usuário fizer, tudo que ele clicar, toda a ação dele ser monitorada, ser passada por algum controller, porque isso gera um pouco mais de segurança e também de clareza sobre o seu código. Então, eu vou criar um método na classe controller, um método público, que retorna string, e eu vou chamar ele de exibir categoria. E esse método, ele retorna string por quê? Porque ele é um método que retorna qual é a view que vai ser exibida. Então, a gente está falando de controller, e se a gente trouxer aquela estrutura do MVC, daquela comunicação entre eles, então o que é que eu vou pensar? Que view e controller, elas vão estar sempre um enviando coisas para o outro. E essa chamada, ela vai ser representada aqui pelo retorno do método dentro de um controller. Então, o que é esse retorno? É o nome do meu arquivo HTML. Então, cadastrar, underline, categoria. Sem o HTML, não é preciso botar o ponto HTML. Então, essa string aqui está dizendo que quando esse método for chamado, ele poderia fazer outras coisas, mas o retorno dele vai ser redirecionar para a view que está identificada por essa string. Como é que vai ser a chamada, a chegada até esse método? Todo serviço, né, a gente tem que vem do HTML, ele tem alguns métodos tipo put, get, post, né, delete. Então, depois também precisa dar uma olhada nesses métodos, mas o que você lembra, eu acredito que vocês lembram bem, é que no form vocês podem definir aqui que os dois mais conhecidos, que é o get e o post, né? Vocês lembram que assim, a forma de envio, a forma de chamada de uma URL ou de um serviço de web, né, via get ou via post. Então, esses dois métodos de chamada, eles vão ser bem importantes de eu reconhecer aqui, porque eu vou dizer, ó, eu quero mapear esse método para ser chamado via get. Então, caso ele seja chamado via get, né, através de um nome de serviço que eu vou definir agora, que é categoria, vai chegar nesse método aqui e vai retornar para essa view. Então, deixa eu fazer o código para a gente explicar o link completo aqui. Cadê o index?
Salvar isso aqui, tudo salvo. Então, estou lá no index, certo? Criei aqui um link, cadastrar categorias. Esse link, ele vai chamar aqui esse categoria, que está mapeado para esse método. Então, quando clicar nesse link, vai chegar nesse método aqui do controller. Esse método vai fazer algumas coisas e depois vai retornar. Ele poderia fazer algumas coisas, mas o importante é aqui que ele vai retornar para uma view, cuja view está aqui definida no templates. Então, bora fazer um teste rápido para ver se isso está ok. Vou startar aqui, está salvo, está confirmando que vai salvar tudo, né? E aí deixa ele carregar o servidor para a gente fazer um teste, se até agora está tudo ok. Está aqui carregando. Então, quando ele finaliza, se não der nenhuma mensagem de erro, eu posso clicar aqui e abrir a minha aplicação. Então, agora temos um link. E aí, quando eu vou clicar nesse link, aí ele chega na minha tela do HTML. Então, se a gente for olhar aqui a URL, né, que tem localhost 2.8080/categoria. Então, assim, quando eu falei de segurança, é para a gente não deixar exposto os nomes dos nossos arquivos HTML, nenhuma forma de identificar que tá na pasta tal, tá no arquivo HTML e tal. Então, a gente está criando todo um encapsulamento para não deixar exposto esses nomes de HTML, certo? Então, ou seja, eu estou aqui acessando o serviço categoria, e esse serviço categoria, né, ele está aqui mapeado para retornar essa view, então isso fica oculto para o usuário final. Então, ok, eu já estou visualizando o meu form, mas agora cadê o meu botão? Ah, faltou botar o nome do meu botão aqui. Deixa eu botar aqui, salvar. Vou dar refresh aqui, pronto. Então, o que eu tenho aqui? Código, vou preencher 10. Nome da minha categoria é romance. Mandar salvar. Eu não implementei nada para isso ainda, então ele não deveria estar fazendo nada de fato. Então, lá no controller, se eu tenho aqui na minha view, né, um botão e esse botão precisa ter um fluxo definido para ele, então eu vou criar um método, de novo, mais um método no meu controller para reconhecer a ação que é aquele clique. Então, public string, vou definir aqui como cadastrar categoria, podia ser qualquer nome, certo? E aí nos parênteses eu vou definir o que é que vai chegar ao chamar esse método. Então eu vou definir aqui um código como inteiro e um string como nome, certo? E só para a gente visualizar, né, quando chegar eu vou colocar aqui código nome. Então, e o retorno eu vou botar para ele retornar, vou colocar para ele retornar para o index mesmo. Então, qual é a ideia desse método? É ele ser chamado após preencher os dados do form e clicar no botão submit. Então, eu vou precisar definir, assim como eu coloquei aqui um getMapping dizendo que chamar esse método através de uma chamada get com a string categoria. Essa de baixo eu vou colocar como postMapping. E eu vou botar aqui a string de chamada vai ser salvar categoria. Então, é exatamente essa string aqui. Vou colocar no action do meu form. Então, meu form é esse. Coloquei aqui e a chamada dele, como eu mapeei lá como post, eu vou botar aqui como post, certo? Então, a princípio eu tenho aqui um form, o action dele definindo para que a submissão desse form vá para salvar a categoria via o método post. E lá no meu controller, o que eu tenho é um método que está mapeado para chegar aqui via método post com essa string.
E eu tenho dois parâmetros, que são os names dos meus inputs. Então, name código, name nome, eles estão aqui definidos no controller como sendo código, um inteiro e um string, certo? Vamos testar. Vou preencher aqui, então deixa eu voltar aqui só para a gente ter um refresh aqui da página. Vou preencher código 15, nome didático, são os livros didáticos. Aqui embaixo, certo? Caso vocês não estejam vendo, aqui embaixo no console, né? Porque eu botei o System Out Print, então código 15, nome didático. Então, os dados que eu preenchi no formulário chegaram até aqui. Ok? Tranquilos? Então, recomendo dar uma revisitada aí, caso não entendeu, né? Dá pausa, volta e faz alguns testes, né? Vai implementando junto comigo, é um bom exercício. Só que temos uma melhoria a ser feita nesse código já, de imediato, porque a gente está trabalhando com orientação a objeto. Então, cada vez mais a gente pensar de forma orientada a objeto, tentando ver quais são as classes e atributos que melhor representam esses dados, melhor, certo? Então, eu vou criar uma classe categoria para melhorar esse meu código. Porque qual é o problema? Estou pensando aqui código e nome, mas categoria poderia ter novos atributos e a ideia sempre é pensar nos parâmetros de métodos trabalharem com as classes que representam essa entidade, ao invés de ter os atributos dela, porque esses atributos eles podem variar. Eu posso ter alteração ou mudança, acréscimo desses atributos. E aí, toda vez que eu acrescentar um atributo, eu teria que mexer nos métodos, o que trabalhar com as classes não teria esse risco, esse problema. Então, eu vou criar uma classe categoria aqui no meu pacote, categoria que eu já tenho, né? Categoria. E aí, essa classe categoria, tranquilamente, um inteiro, código, um string nome. Então, sem novidades, eu vou criar os gets e sets. Gets e sets criados. Então, só isso. O que é que eu vou alterar lá na minha classe? Controller. Eu vou copiar esse método, vou gerar uma versão nova dele para deixar esses dois métodos aí para vocês acompanharem. Então, eu quero cadastrar categoria agora que trabalhe com objeto. E ao invés desses dois atributos, eu vou botar categoria. E eu vou fazer mais um acréscimo aqui para aproveitar o momento, que é trabalhar com toString. A gente não falou lá em Java. Então, vou aqui, source generate toString. Então, código nome, vou deixar aqui geradinho, toString bonitinho, para usar aqui. Então, ao invés de também colocar um system out em cada um dos campos, eu vou colocar um system out no objeto categoria. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou mandando imprimir categoria. Imprimir categoria significa chamar o toString da sua classe. Tá? Então, feitas as modificações, o que é que falta? Alterar lá no form para, ao invés de chamar esse serviço, eu quero chamar esse de baixo agora, que é o novo. Então, lá no cadastrar categoria, eu vou querer agora esse aqui, certo? Então, basicamente é isso. Bora fazer um teste. Chamar o cadastrar categoria. Vou preencher agora 20 livros de física. Então, se a gente for olhar aqui o console, já a impressão é aquela usando o toString, certo? Categoria, colcheete, código 20, nome física. Perfeito. Então, até aí, a gente está fazendo o salvar categoria, né? Então, o form está aqui. Eu consigo preencher o código, o nome, mandar salvar e esses dados chegam aqui no controller. Só um pequeno ajuste para a gente finalizar esse vídeo. O objetivo seria a gente poder salvar várias categorias e depois listar elas.
Com isso aqui eu estou somente recebendo os dados e imprimindo. Eu estou perdendo a cada vez que eu preencher, porque eu não estou salvando em lugar nenhum. Então eu vou criar aqui uma lista de categoria para a gente simular isso em memória, certo? New array list categoria, para deixar isso aqui. Deixa eu só importar aqui, import Java aqui, depois de vocês. Pronto. Então, a lista está aqui criada e o que eu quero é, ao cadastrar a categoria, eu quero mandar guardar esse objeto categoria na lista. Então, eu vou fazer isso aqui, this.lista.add categoria. Quem tem dúvidas ou nunca viu a API de Collections, mais uma coisa importante é isso, estudar a API de Collection para complementar aí os conhecimentos de Java, é já um pouco intermediário, né? Nem diria Java básico, mas é essencial, tá bom? Então, isso aqui vai ficar já no ponto para a gente ir para o próximo vídeo, a prática 3, que é trabalhar com a listagem das categorias, né, salvas. Então, a ideia é, no próximo vídeo, a gente continuar isso aqui para fazer a listagem, né? A gente vai listar as categorias que forem salvas numa tabelinha no HTML, tá bom? Então, até o próximo vídeo.